Nesse mês, nós estamos falando sobre o cristão e o compromisso com a verdade. Enquanto eu estava meditando sobre compromisso e verdade, eu fiquei pensando. Nós queremos, muitas vezes, exigir compromissos de todo mundo, não é? Exigimos que todo mundo tenha compromisso conosco. Só que Deus, ele não exige isso de nós. A única coisa que ele quer de nós é a obediência. Porque a obediência, ela quebra qualquer dificuldade dos nossos corações. Ela quebra qualquer dificuldade da nossa alma, quando somos obedientes. É por isso que um dos mandamentos, ele fala assim: obedeça. Honra teu pai e tua mãe, porque você vai ter muitos anos de vida. É um segredo espiritual tão grande, e às vezes nós não damos muita importância para isso. Porque achamos que obedecer é um peso, sabe? Assim, é como se fosse algo muito difícil em obedecer. E quando a Bíblia ela fala nesse mandamento de honrar, ele também precisa ser fácil. Ele precisa ser leve. Porque se não entendemos o que é obediência e o que é honrar, a gente não consegue continuar na caminhada cristã. Porque aí a gente torna a vida cristã um peso. E a vida cristã, ela não pode ser um peso. Senão Jesus não falaria assim, lança sobre mim o seu fardo, que é pesado, e pega o meu, que é leve. Bateria de frente, não combinaria. Mas aí a gente torna a vida cristã um peso, porque a gente não consegue obedecer, a gente não consegue honrar, a gente não consegue seguir a palavra do Senhor, porque a gente quer obedecer ao Senhor conforme o nosso entendimento. E aí a gente não consegue mesmo, porque é pesado, é difícil. Mas quando nós permitimos que o Espírito Santo, ele fale aos nossos corações, ele nos convence, porque é ele que nos convence. Ele que te convenceu a estar aqui. Ele que te convenceu, mesmo que na semana você passou uma semana difícil, mas o Espírito Santo estava falando assim, olha, vai domingo na igreja, não deixa de ir no culto, vai lá porque eu tenho uma palavra para você. Ele é que nos convence. E é ele que nos convence a obedecer a palavra do Senhor. É por isso que a obediência ela se torna leve, suave. Mas aí você pode pensar, irmã, mas às vezes Deus nos coloca nos apertos e em umas situações difíceis. Sim, porque a porta do céu, ela é o quê? É estreita. Não entra qualquer coisa lá, não. Você tem que se ajustar com a porta. E para se ajustar com a porta, que é Jesus, nós precisamos ter compromisso com a verdade. Ter compromisso. E aí, compromisso, ele significa assim: um acordo, promessa ou obrigação assumida por alguém ou com alguém. Quando nós falamos que nós temos um compromisso com Deus, não se refere só ir à igreja ou ter um cargo, porque isso são consequências da nossa caminhada cristã. Quando nós falamos assim, lá dentro do nosso espírito, eu tenho um compromisso com Deus hoje. Você está falando assim, olha minha alma, eu vou para o culto adorar ao Senhor. Eu vou para o culto porque eu sei que o Senhor ele tem algo para mim. E eu tenho sede de adorar ao Senhor. E às vezes a alma está lá dizendo assim, não vai não. Não vai não, você está passando por tanta dificuldade, por tantos problemas. Não vai não. Não vai mexer naquilo que está lá parado faz tempo. Mas lá o teu espírito, ele fala assim, vai adorar ao Senhor. Vai buscar ao Senhor. Abre a sua Bíblia em Lucas, capítulo 9, versículo 23.
Lucas, capítulo 9, o versículo 23, ele diz assim: Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Jesus dizia a todos que estavam ali seguindo ele. Tinha pessoas que seguiam Jesus, eu acredito assim que acho que a maioria por interesse, para ficar curado, alguns por curiosidade. O que Jesus está fazendo? Já que ele promete, né? E ele faz. O que Jesus está fazendo? E aí Jesus ele vira para aquela multidão e fala assim: olha, se alguém quiser vir, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Agora imagina Jesus com aquela multidão, porque era muita gente que corria para Jesus, que ia atrás de Jesus, que era curioso em ver o que Jesus estava fazendo. Era muita gente. Não era uma multidão de 10, 15 pessoas, não. E até porque, uma vez eu vi um teólogo explicando que, óbvio, que naquela época não tinha microfone, não tinha nada. Então, ele falava ao vivo, né? Sem auxílio nenhum. E aí, Jesus ele procurava lugares que a voz dele se estendia, o vento levava para chegar a todas as pessoas. Então, assim, era muita gente que ia atrás de Jesus. Agora, imagina, Jesus, tendo o Espírito de Deus, sendo Deus, sabendo todas as coisas, ele olha assim para aquela multidão e fala assim: olha, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Toma diariamente a sua cruz e siga-me. Porque Jesus ele sabia exatamente o que cada um precisava. O que cada um, melhor dizer, estava procurando, estava necessitando. Sabe por que ele sabia? Porque ele tinha um acesso direto com Deus. Ele tinha um compromisso com Deus. Ele sabia exatamente o que ele veio fazer na terra. Ele sabia exatamente o que era ter um compromisso com Deus. E o que isso nos ensina? Que independente de onde nós estamos, independente da situação que nós estamos passando, nós precisamos ter um compromisso com Deus. Quantas vezes não precisamos pegar nossa cruz todo dia e carregar? E às vezes a gente quer? Não. Tem hora que você quer largar a sua cruz lá. Falar: Jesus, deixa ela aqui, está muito pesada, deixa ela parada aqui. Né? Outra hora, quando eu estiver mais forte, mais resistente, eu vou e pego. Não. Jesus falou assim: você quer me acompanhar? Negue-se a si mesmo. Compromisso é você se negar. Eu não estou a fim de orar. Mas eu tenho um compromisso com a verdade. Eu não estou a fim de cantar, mas eu tenho um compromisso com a verdade. Meu corpo ele não está a fim de adorar. Amém? Mas eu tenho um compromisso com a verdade. Essa é que faz a diferença na nossa vida cristã. Isso é que faz a diferença quando nós estamos dispostos a ter uma vida cristã. Porque uma vida cristã não é só vir à igreja. Não é só isso. Se você pensa que a vida cristã é só vir à igreja, eu sinto muito em te dizer, porque é muito pouco que você está entendendo da verdade. A vida cristã é muito mais do que participar de uma igreja. É dar frutos. Amém? Diga assim: eu preciso dar fruto. Nossa, está muito fraco. Eu sei que está frio, minha mão está gelada. Vamos lá. Eu preciso dar fruto. Eu preciso ser um fruto. Amém? A vida cristã é mais que isso. Vamos dizer que esse reunir aqui é um suporte para nós enfrentarmos nossos problemas lá fora. Lá durante a semana, durante a dificuldade, durante as tentações. Quantas vezes Satanás ele chega na sua frente e tem muito crente que ele fala assim: e agora o que eu vou fazer? Eu vou correr para o pastor. Vou correr lá para a irmã, porque ela ora mais, ela lê mais a Bíblia. Compromisso com a verdade é você enfrentar a situação, sabendo que a verdade, que é o próprio Jesus, ele está com você. Ele prometeu nunca deixar a gente.
Ele prometeu, nunca vou te deixar, nunca vou te desamparar. Sabe o que é desamparar? É quando você vê uma pessoa no sufoco, alguém pedindo socorro, e você vai lá e tira ela daquele perigo que ela está passando. E isso é não desamparar. Ele prometeu nunca nos deixar e nunca desamparar. Ele prometeu isso para você, você crê nisso? Ele nunca vai te deixar e nunca vai te abandonar. E aí nós vamos ver alguns resultados do que é ter um compromisso com a verdade. Ter um compromisso com a verdade geralmente resulta em construção de confiança, credibilidade e relacionamentos mais fortes, tanto em nível pessoal quanto profissional. A honestidade e a transparência promovem um ambiente mais positivo e produtivo, além de evitar problemas legais e conflitos decorrentes de informações falsas ou distorcidas. Nós sabemos que na área profissional, nós precisamos construir confiança, onde nós lá trabalhamos, não é assim? Credibilidade e ter relacionamentos fortes. É ou não é? Né? A pessoa que trabalha aí, que tem um compromisso, sabe que ela precisa construir isso. Se você está num trabalho que você não passa confiança para o seu patrão, o que ele faz? Te dispensa. Se você não passa credibilidade, ele olha para você e fala assim, essa pessoa eu posso contar com ela. Ou ele põe você num cargo mais simples, e aí você não sabe o porquê, ou ele dispensa você. É assim ou não é? Na área profissional. E aí ele fala assim, que a honestidade e a transparência promovem um ambiente mais positivo e produtivo. Na vida espiritual também é assim. Deus, Ele prepara os nossos corações com um compromisso. Para quê? Para que Ele veja em nós uma confiança de levar a palavra dEle. Uma confiança de levar o Espírito Santo dEle por onde nós passamos. De levar a verdade dEle por onde e qualquer situação que a gente passa. Ele olha para nós e espera de nós credibilidade. Ele espera de nós confiança. Mesmo que às vezes nós estamos ainda carregando tanta insegurança, tanta tristeza, né, tantos conflitos, uma resistência às vezes até para ouvir a palavra de Deus, uma resistência até para louvar, mas Deus, Ele espera de nós confiança. Amém? Diga assim, o Senhor, Ele espera de mim confiança. Imagina Deus olhando lá do céu e olhando assim, olha, eu salvei a Aline, eu mandei Jesus lá na terra, Deus falando isso, para salvar a vida dela. Eu tenho confiança na vida dela. Imagina Deus lá do alto, olhando para o Cauã e falando assim, olha, eu mandei o meu filho para salvar o Cauã. Eu acredito nele. Eu tenho credibilidade pela vida dele. Eu tenho confiança, porque ele não foi salvo por qualquer coisa, não. Foi pelo sangue do meu filho. Mas aí Deus também olha para nós limitados, inseguros, né? Muitas vezes não, a maioria das vezes não quer fazer nada para Deus, não quer nem ter compromisso. Mas aí Deus, com seu amor tão grande, Ele olha com olhar de amor, de misericórdia. Amém? Ele olha para nós e fala assim, sim, valeu a pena. Eu acredito nisso. Que Deus, Ele olha para nós lá de cima e fala assim, valeu a pena meu filho ter morrido lá na cruz por fulano. Eu acredito nisso. E é isso que me fortalece todos os dias. Então, creia nisso. Amém? Creia nisso. Que o Senhor, Ele tem uma confiança extrema na tua vida. Ele tem uma confiança extrema que você carregue a verdade com você. Independente do problema que você passa. Eu estava analisando também a questão que a irmã Sandra falou sobre, não vou falar direito, ocitocina, é isso? E eu achei muito interessante, eu não vou conseguir explicar como ela explicou.
Mas sabe o que veio assim tão claro na minha mente? O quanto que Deus, Ele é supremo e Ele faz algo tão maravilhoso nas nossas vidas e Ele move situações nas nossas vidas que Ele vai lá dentro de nós e move aquilo que está tão quietinho lá, tão parado. Ele mexe no hormônio da verdade. Às vezes nós não queremos enfrentar as verdades da nossa vida. A gente não quer enfrentar, porque isso custa muito para nós enfrentarmos. Custa muito. E aí Jesus, ele vem com a verdade dele sobre as nossas vidas e nos dá força para enfrentarmos essas verdades. Enfrentarmos os problemas, enfrentarmos as dificuldades. Lá em Atos, capítulo 16, você pode ler depois, porque ele conta uma história de Paulo e Silas, que eles foram presos, porque eles expulsaram o espírito maligno de uma jovem que estava sendo explorada. E o que aconteceu quando eles estavam presos? O que acontece quando alguém que está preso? Como que ele fica? Ele fica com mordomias? Não, ele foi açoitado, ele foi ferido, mas mesmo assim o que ele fazia? Se você já conhece a história, eles louvavam a quem? A Deus. Eles não pararam de adorar. E aí o que aconteceu? A Bíblia fala que enquanto eles louvavam, as grades, elas foram abertas. Sabe por quê? Porque eles tinham um compromisso com Deus. Então, tenha um compromisso com Deus, que é a verdade. Tenha um compromisso com Deus quando vier as tentações, quando vier as limitações. Sabe aquele conflito que nós passamos durante o dia? Às vezes é algo que a gente escuta, às vezes é algo que move, sabe, nos entristece durante o dia. E a gente fala assim, Senhor, será que vale a pena? Será que vale a pena eu passar por isso? Eu ainda estou passando por isso. Será que vale a pena eu continuar desse jeito? Será que vale a pena eu ficar nessa situação? E aí o nosso compromisso faz com que a gente enfrente aquela situação. Passe pelo problema louvando ao Senhor. Amém? O próprio Jesus falou que nós teríamos aflições. Ai, minha garganta como está hoje. Imagina vocês me ouvindo, gente. Minha voz já é muito linda. Está sendo assim, vocês estão resistentes hoje, glória a Deus. Estou vendo credibilidade em vocês hoje. Então, Deus, ele viu isso em Paulo e Silas, quando eles estavam lá presos, açoitados, feridos, passando fome, passando sede. E eles faziam o quê? Louvavam ao Senhor. Então, louve ao Senhor. Naquele momento de dificuldade, de luta, busque ao Senhor, insista. Senhor, eu preciso da tua verdade na minha vida. Eu preciso de um mover, Senhor, na minha vida. Eu preciso de mudança. Insista ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ver em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, o que diz? Esse também é um dos versículos que eu mais amo quando eu descobri ele. Hebreus capítulo 4 e versículo 12. Você vai entender o porquê. Ele diz assim, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. O que é vivo e eficaz? A palavra de Deus. Então, enquanto você está lendo e aprendendo a palavra de Deus, lembre, ela é viva e eficaz. Ela tem um objetivo nas nossas vidas. Ela tem um porquê que ela vem para as nossas vidas. Ela tem um porquê porque ela confronta os nossos pensamentos. Ela confronta as nossas atitudes.
Ela confronta aquilo que nós precisamos caminhar na vida cristã. E mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. A espada de 2 gumes é aquela espada que o soldado usava, que ela tinha lâmina dos 2 lados. Ela entra na nossa alma, corta e ela ainda sai, ela dá resultados ainda cortando, tratando, curando, libertando. É por isso que às vezes quando nós paramos para ouvir a palavra do Senhor, ou quando nós estamos lendo, às vezes vem sono, às vezes vem cansaço, às vezes vem até assim, não estou a fim de ouvir a palavra do Senhor. Porque ela vem para nos confrontar. A vida espiritual é uma busca. Jesus falou, você quer me seguir? Negue-se a si mesmo. Eu tiro por um estudo. Você está lá, né? A Aline, como já formada, a Mônica também, né? Eu acredito que mais algumas pessoas aqui também são formadas, a Nandara. Lá no comecinho, vocês colocaram algo assim na mente de vocês. Eu vou me formar em tal profissão. Foi fácil? Eu nem vim perguntar quantas vezes vocês quiseram desistir. Muitas, né? Mas vocês insistiram. Deu cansaço? Enfado? Falando, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Que sono, nem fala. Será que vai ter algum resultado isso? Mas vocês foram insistentes. Chegaram até o final. A Bíblia fala assim, que aquele que vai conseguir a coroa da vida eterna é que vai ficar até o final. Vai ser insistente até o final. Não importa a situação que a gente passa, nós precisamos ir até o final. E aí, quando, voltando aqui para Hebreus 4:12, quando ela fala assim que, ela ainda diz assim, ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito. Quando nós estamos atentos à voz do Senhor, Ele vem e discerne lá na nossa alma, no nosso espírito, o que nós estamos sentindo. Eu tive uma experiência ontem muito interessante. Até compartilhei com os irmãos que participaram do treinamento vocacional. Eu estava bem, né, me preparando, que a gente, quando vai fazer algo assim, a gente se prepara tanto fisicamente quanto psicologicamente também, né? Você vai se preparando, aí lá na mente fica assim, eu vou ler tal versículo, preciso falar com segurança, que mais? A voz não tem jeito, fica ruim mesmo, principalmente assim. E aí você vai se preparando. E aí o que aconteceu? Mais ou menos na hora do almoço, eu li algo que na hora eu me aborreci, né? E aí já julguei, já tirei minha interpretação pelo que eu li. E aí eu fiquei pensando assim, como que nós somos falhos? Porque a gente lê, interpreta do jeito que a gente quer. Mas o que foi que Jesus falou aqui? Que aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo. E mesmo que eu tenha lido, interpretado do meu jeito, aquela hora eu esqueci que eu estou seguindo a Cristo e eu tinha que negar a minha interpretação. E aí eu li, ainda insisti, eu falei, eu não acredito que eu entendi isso. Eu não acredito. E fiquei indignada, né? E fazendo minhas coisas, fiquei para um lado, para o outro e tal. E eu estou conversando com Deus, falei, Senhor, não é bem isso que eu entendi. Mas Senhor, é isso que eu entendi. E aí passou um tempinho assim, aí daqui a pouco eu estava lá lavando a louça, aí o Espírito Santo falou assim no meu coração, eu te conheço muito bem. Aquilo me quebrou. Falei, Jesus, Deus ele é tremendo, porque ele vai onde a gente assim nem imagina. Aquilo me quebrou. Eu te conheço. Quando nós conhecemos a verdade, e ela mora nos nossos corações, independente da situação que a gente passa, é como aqui ele fala, ele vai lá, ele passa nos hormônios, ele passa nas medulas, ele passa lá nos órgãos, e aí ele discerne, a palavra de Deus discerne o que está aqui dentro. Aí o Espírito Santo de Deus fala assim comigo, não é bem assim que você interpretou. Aí eu falei, é verdade.
me perdoa. Que isso não faça, não impeça que a verdade do Senhor permaneça no meu coração. Aí eu senti paz. Eu fiquei tranquila. Aquele peso passou. Aí eu fiquei pensando, orando assim, pensando. Falei, Senhor, se nós não temos uma posição espiritual rápida, qualquer interpretação humana ou até diabólica que acontece, a gente pega aquilo para a gente e atrapalha as nossas vidas. Aí vem uma chateação, aí vem uma mágoa, aí vem um ressentimento. E a gente começa a ficar travada. É bloqueado aquilo, a gente não consegue viver bem, a gente não consegue sorrir. Imagina só, o pastor ele colocou um compromisso nas minhas mãos do curso do treinamento vocacional. Se eu não tivesse vigiado, porque no começo, na verdade, eu não vigiei, né? Se eu não tivesse continuado ali vigiando, com certeza eu ia chegar aqui tão triste e tão desorientada que eu não ia conseguir passar aquilo que já estava programado. E acontece isso na nossa vida cristã. Se a gente não vigia com os ataques do diabo, a gente não consegue passar, transmitir a verdade do Senhor. Aí a gente só fica pensando no que a gente está recebendo. É que fulano falou tal coisa. É que fulano pensa isso de mim. É que eu estou passando por essa situação. Mas aí, cadê a verdade que eu ouvi durante anos e anos? Ela realmente veio morar no meu coração? Ela realmente foi viva, está sendo viva e eficaz. Ela está indo direto naquilo que precisa ser mudado e transformado. Esse é o motivo de nós ouvirmos o Evangelho de Cristo. Essa é a verdadeira ação que a palavra de Deus faz em nós. Mas para isso, para ter esse resultado, nós precisamos ter compromisso. Ser comprometidos. Naquele momento eu neguei o que eu interpretei. Foi fácil? Não, porque não é fácil. Não é fácil negar a nós mesmos. Porque sempre, lá no fundo, a gente tem aquele sentimento assim, né? Eu posso. Eu sou assim. Eu nasci assim, eu vou morrer desse jeito. A minha família é assim. Aí se agarra naqueles costumes. Peraí, mas Jesus falou, você quer vir? Você quer me seguir? Então você vai ter que negar a sua família. Você vai ter que negar os costumes da sua família. Você vai ter que negar as tradições da sua família. Sentimentos que você tem trazido da sua família. Sentimentos que estão arraigados de uma forma que tornou até amargura. Sentimentos que te levou a uma prisão espiritual que você não consegue colocar adiante ou demonstrar o amor de Deus na sua vida. É para isso que a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, ele vem nas nossas vidas. Amém? Essa passagem destaca o poder e a profundidade da palavra de Deus, mostrando que ela alcança até os lugares mais íntimos mais íntimos do ser humano. Eu fico imaginando Paulo e Silas naquela prisão. E aí eu fico pensando assim, quando aquelas cadeias, aqueles portões foram abertos, eles podiam ir embora. Não podia. O que eles fizeram? Eles não fugiram. Porque eles sabiam que aquilo ali era o mínimo do compromisso que eles tinham com Deus. Eles sabiam exatamente o poder do Evangelho. Eu estou preso aqui, não foi simplesmente por ter feito algo errado. Nós estamos presos porque nós falamos o Evangelho alcançou aquela pessoa e eles estão sendo perseguidores, não é de mim, não é de nós, é do Evangelho de Cristo. E eu estou aqui por causa do Evangelho de Cristo. Estava tão firme e tão forte dentro deles que eles podiam ir embora. Mas eles pararam e começaram a adorar ao Senhor. Talvez até com a voz que eu estou hoje, rouco. Porque imagina, sem alimentação, num lugar frio, com fome,
Gente, cantar de manhã já é difícil. Porque a gente tem que aquecer a voz, tem que ter aquele preparo. Às vezes a gente chega aqui, até brinco com o pessoal, às vezes a gente chega aqui até dormindo ainda, aí até acordar, até despertar. Agora imagina eles presos, sem condições de nada. Mesmo assim, vamos louvar o Senhor, e aí começaram a louvar. Aí eu também imagino que nem é uma música que a gente tem escrita assim, ó. Não, eles começaram a compor para o Senhor. Eles começaram dizendo que o Senhor era grande, era maravilhoso. E aí o Espírito Santo estava assim tão forte dentro deles. A presença de Deus e a segurança que eles tinham em Deus por estarem naquele momento ali presos por causa do Evangelho era tão grande que eles foram movidos. Eles deixaram transbordar neles a presença de Deus. E aí eles começaram a cantar. Quando nós temos compromisso com Deus, independente da situação, tem algo tão firme, tão forte aqui dentro no nosso coração, que nos leva a adorar ao Senhor em qualquer dificuldade. Aí as pessoas que estão ao nosso redor falam assim, não é possível. Você está passando por isso, eu ainda estou vendo você cantar. Você sorrir. Você dizer que é de Deus. Não, isso não é normal não. Você ficou doido. Não é desse mundo. Como mulher, olha a situação que você está passando. Às vezes está em cima de uma cama, às vezes está com uma enfermidade que está buscando lá a cura há anos e anos. Está passando por um problema, aí você passa pela rua. Eu não digo assim como diz alguns, né? Parece que você vai no dentista. Não precisa. Mas assim, a expressão que você passa é de confiança. Eu sei quem eu sirvo. Eu sei, o Senhor, Ele está comigo. Mas você não está vendo essa situação? Não vai passar. Ah, vai passar sim. Vai melhorar sim. Ah, mas que tanta certeza você diz? O Senhor disse que vai passar. O Senhor prometeu nunca me deixar. Ah, mas tem anos e anos que você está nessa situação. Às vezes até a gente escuta assim, você não tem vergonha na cara não, de estar anos e anos nesse sofrimento. Falou, olha, eu tenho muita vergonha na cara, é por isso que eu sirvo ao Senhor. E eu sei que é Ele que está lutando por mim. É Ele que está me dando força para enfrentar essa situação. É Ele que está me capacitando, porque a palavra de Deus um dia entrou no meu coração e nunca mais vai sair. Foi o que aconteceu com eles lá. E o que a história fala? Que o carcereiro viu a posição deles, maravilharam, pregaram o evangelho de Jesus para ele. Ele se converteu, a família ainda se batizou. Imagina se eles tivessem fugido. A família não tinha se convertido. O evangelho não tinha chegado naquela casa. Então, assim, tenha um compromisso com Deus. Amém? Glória a Deus. Ainda nesses versículos, nesse versículo de Hebreus, concluindo, e para nós orarmos, Hebreus 4:12, ele ainda diz assim, num comentário aqui. A palavra de Deus é viva e eficaz. Enfatiza que a palavra de Deus não é apenas um livro antigo, mas uma força dinâmica que opera na vida daqueles que a recebem. Ela tem o poder de transformar, curar e orientar. A palavra de Deus, ela tem poder para te orientar. Abra o coração para a palavra de Deus. Deixe o evangelho de Cristo entrar no seu coração. Mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. A comparação com uma espada de 2 gumes que corta em ambas as direções ilustra a capacidade da palavra de Deus de penetrar profundamente, expondo tanto a verdade quanto a realidade do coração humano. A palavra de Deus, ela entra no nosso coração com uma profundidade que às vezes você olha assim e fala, não, Senhor, eu ainda tenho isso comigo. Eu ainda preciso me libertar disso. Mas aí a palavra de Deus, ela não entra e deixa lá sangrando, não. Ela entra também porque lembra que a palavra de Deus é o próprio Jesus. Ele entra, ele faz até sangrar, mas ele também passa o remédio. Ele passa ali, ó, né? Como que é o nome daquele produto que
que deixa amortizado assim. Antes era mertiolate, né? Mercúrio. Hoje em dia eu não sei como é dentro do corpo. Mas ele amortiza. Amortiza que fala, né? Hã? Adormece, isso, obrigada. Ele adormece aquela ferida. Porque às vezes a ferida está infeccionada, está suja. E aí quando a palavra de Deus vem, dói. A gente percebe uma situação que fala assim, puxa, Senhor, eu ainda passo por isso. E dói. Mas aí ele vem com a suavidade da presença dele. Ele vem com a presença dele. Ele vem com o poder dele. E aí ele cura aquela ferida, que só ele pode curar. Ele limpa aquela ferida. Porque nele tem o fruto do Espírito, que é amor, é gozo, é paz, é temperança. E aí ele limpa. Penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas. Essa imagem forte demonstra que a palavra de Deus alcança as camadas mais profundas do ser humano, revelando pensamentos, desejos e intenções que muitas vezes permanecem ocultos. Há pensamentos tão ocultos dentro de nós, que quando é revelado, somente a presença do Senhor para curar. Porque às vezes até nós percebemos que tem algo oculto lá dentro ainda. Só que nós não conseguimos nos libertar daquilo. Nós não conseguimos, se não for a presença santa do Senhor nas nossas vidas. E é apta, ou capaz e hábil, para julgar os pensamentos e as intenções do coração. A palavra de Deus não apenas revela, mas também julga, distinguindo o bem do mal e apontando para a necessidade de arrependimento e transformação. Quando nós ouvimos a palavra do Senhor, por isso que eu falei um pouquinho atrás, às vezes dá sono, dá cansaço, né? Às vezes assim, até a voz da pessoa também não ajuda muito, aí a pessoa fica enfadada lá de ouvir. Mas por quê? Porque a palavra de Deus, ela discerne o que está no nosso espírito, ela vai na alma e no espírito. Então, toda vez que você estiver ou lendo a palavra de Deus, ou ouvindo a palavra de Deus, lembra assim, ela está indo aonde ninguém pode ir. Ela está indo lá na minha alma, ela está indo lá no meu espírito, ela está passando pelo meu corpo e ela está me trazendo cura. Amém? A palavra de Deus é viva e eficaz. Por isso que o ser humano ele precisa ter um compromisso com o Senhor. Ele precisa ser resistente. Ele precisa estar firme. Não, eu vou ouvir a palavra do Senhor, não importa. Quantas vezes eu também já não cheguei aqui, às vezes doente ou cansada. Aí eu falo para as irmãs que eu tenho minha estratégia. Sabe qual é a minha estratégia? Agora eu vou falar, todo mundo vai saber, né? Só algumas que sabiam. Se eu ficar muito folheando a Bíblia assim e anotando, é porque eu estou começando a ficar cansada. Mas não é por causa da palavra de Deus, porque nós somos limitados. Às vezes a gente chega na igreja cansado, irritado, não é? Preocupado. Porque é uma guerra espiritual que nós precisamos passar. E aí, quando eu vejo que o meu corpo está bem, nossa, é tranquilo. Eu escuto a palavra tranquilo, eu leio a palavra de Deus tranquilo. Quando eu vejo que minha cabeça está assim, indo para outros pensamentos, e aí eu não estou conseguindo me concentrar, eu falei, não, agora é a hora da palavra. Aí eu abro a Bíblia, eu começo a anotar, aí a mente ela vai despertando. Né? Nós precisamos ter umas saídas assim, porque a vida espiritual não é fácil, não, é só para os fortes. Fala assim, eu sou forte. Está meio fraquinho. Vamos lá. Eu sou forte. Nós somos fortes porque o Senhor nos fez fortes. Desde aquele primeiro dia que você ouviu a palavra do Senhor. Diga ao fraco que é forte. Então você era fraco. Você não é mais fraco. Você é forte.